Fala, meu povo. Hoje a gente vai falar desse livro aqui. Não tá muito brilhoso ali, né? A capa é branca, aí reflete a luz. Mas é Valon e Vygotsky, Psicologia e Educação, da editora Loyola. Eu vou colocar aqui no Scooby pra gente ver. Beleza. A autora é a Alice Beatriz Barreto Izik Bastos. Vou chamar de Alice Bastos, tá? Ele é fininho, como vocês podem ver. Aqui ele tem 90 páginas, tá marcando, né? Deixa eu dar um zoom melhorzinho. Beleza. Custa por volta de... não tem um preço dele aqui. Mas se eu não me engano, eu comprei ele na feira da Unesp, lá em São Paulo. Assim, não deve ser o preço dos livros padrão, né? Desse jeito, sei lá, R$ 40, 30, por aí. Vou dar 3 estrelas. Para vocês ó, que não conhecem como é que funciona aqui, né, o Scooby, você pode vir aqui, você coloca a data da leitura, então vou colocar a data de hoje. Eu já acabei de fazer um... hoje é dia 8, na verdade. Do mês 8 de 22, beleza, salvei a alteração. Marquei lido e eu posso marcar também se eu tenho, se eu desejo... a minha câmera saiu, né? Já ela voltou. Se eu desejo, se é meu favorito e tal. Eu vou marcar só que eu tenho ele mesmo. Beleza, vamos... esse aqui, mano, parece que esses livros eles não chamam muita atenção aqui, né? Porque esse aqui só tem 4 pessoas que leram, eu fui uma, então, assim, né? Ninguém, basicamente. Mas tem uma resenha, por incrível que pareça, o que é surpreendente é legal para nós. O Joxan, assim que fala, Joxan falou o seguinte, recente até, um ano. Bom, o livro tem linguagem simples, mas as teorias de Valon e Vygotsky se mostram complexas e mais profundas do que a gente vê na faculdade. E isso pode ser um fator que dificulte a leitura e a compreensão do livro. Vamos ver. Apesar do subtítulo Psicologia e Educação, a maior parte do livro é de explicações psicológicas. O que faz sentido porque as teorias dos autores são de psicologia e não de educação. Beleza, é verdade, eu também senti isso. Embora o subtítulo coloque a educação e no prefácio também, ao longo da introdução, eu senti falta de educação, digamos assim, né? Por exemplo, eu vou mostrar como que ela divide aqui as seções do livro, chamar de capítulos, né? Prefácio, introdução, aí tem uma contextualização dos autores. Essa contextualização dos autores é da obra. Ela não vai dar, tipo, a vida de Vygotsky, assim, sabe? Como que ele, o contexto histórico que ele viveu, e nem do Valon. Então, um pouco mais do Valon, não sei se é assim que pronuncia, né? Mas do Valon, porque ela mesmo, curiosidade eu não sabia, quem escreveu o prefácio foi a orientadora dela de doutorado. E a tese de doutorado da autora, da Alice Bastos, se chama A Construção da Pessoa em Henri Vallon e a Constituição do Sujeito em Lacan. E isso virou um livro depois pela Vozes e tal. Ou seja, depois eu entrei no Lattes da Alice e ela é psicóloga de formação, né? Então, e ela fez psicopedagogia, eu acho, depois. Ela é psicanalista, ela se descreve ali psicanalista e tal, não sei o quê. Então, assim, tem muito mais o ponto da psicologia e muito mais do Vallon do que o do Vygotsky. Mesmo os dois sendo da psicologia, tudo bem? Então, ele é mais... Não tá um meio a meio o livro, tá tipo 70-30, né? Mais ou menos, 80-20, eu diria. E ele fala, só nas últimas 17 páginas é que a autora faz uma relação das teorias dos dois autores com a educação. Aí, o que eu tava falando aqui, né? A divisão dos capítulos, cadê? Então, em prefácio, introdução, contextualização dos autores, já falei. Vallon e a evolução do psiquismo. Vygotsky e a perspectiva sócio-histórica, então cada um. E ela vai separar um capítulo para o Vallon, um capítulo para o Vygotsky. Em algumas passagens, no meio do capítulo, tem 18 páginas mais ou menos, vai ter um comentáriozinho do outro autor. Mas assim, ela guarda para fazer esses paralelos ao final. E eu vou falar disso no fim também. Aí Vygotsky, que é a perspectiva sócio-histórica, eu falei. Implicações das concepções de Vygotsky para a educação. Esse capítulo tem 3 páginas. E implicações das concepções de Vallon para a educação vai ter 8, mais ou menos. Então, assim, é bem pouco mesmo. Se você quer um autor em específico, né?
3 páginas. 1, 2, 4. Vai, 4 folhas aqui. Então, bom, é isso para o começo. Vamos ver o que o Jackson continua. Por fim, achei um bom livro. Não é tão didático, então não aconselho para quem nunca ouviu falar em Valon e Vygotsky. Ele requer que você já tenha um conhecimento básico anterior, mesmo que seja o que viu na faculdade. É verdade, eu também percebi isso. Mas dá para aprender coisas novas e aprofundar um pouco mais nos estudos. Se você quer esse livro, tipo, super didático, muito introdutório mesmo, de psicologia e educação, que pegue outros autores, além do Vygotsky, não vai pegar o Valon. Tem esse aqui, ó, A Psicologia e o Processo Educativo. Eu fiz um vídeo aqui, ó, tem um vídeo no meu canal, esse aqui eu já comentando, e eu tenho uma resenha dele também aqui, e aparece no vídeo. Mas deixa eu colocar ela grande, porque aí vocês podem pausar o vídeo, se você estiver interessado aqui, e já olhar. Pronto, tá aqui o que eu escrevi sobre ele. Vamos voltar lá ao que interessa. O que mais que eu marquei aqui? Deixa eu ver. Tem uma ou outra, uma com certeza, eu estou na dúvida se tem mais que uma, referências bibliográficas ao longo do texto, que não sejam dos próprios autores do Vygotsky e do Valon, né? Então, o texto, a referência é a própria autora, sabe? É isso, então ele não tem aquele caráter... Ah, tem duas, ó, já vi aqui. Não tem aquele caráter acadêmico, aquele caráter de tese, sabe? É um livro mais comercial mesmo, nesse sentido de não ficar carregado com citações. Tem o lado bom e o lado ruim, né? Enfim. O que mais? Que eu marquei aqui, deixa eu deixar o grande, porque eu já não estou mais vendo, estou vendo as minhas notas aqui. Tem um direcionamento para psicólogos e professores, né? Então eu senti muito mais do lado da psicologia do que dos psicólogos, de um modo geral, que estudam desenvolvimento humano, do que para professores e educadores. Embora tenha aquilo que eu falei, né? Algumas páginas eu e o Jackson falamos lá. Tá, e talvez eu usasse esse livro para fazer um pequeno curso de extensão sobre Vygotsky, que eu acho que eu usaria. Ele é um material assim, se você está procurando material, fala, putz, conheço Vygotsky, o Valon eu não consigo dizer direito, porque esse é o segundo livro que eu leio desse autor. Então, assim, eu não estudo ele, né? Então é muito difícil eu falar, pô, mas sobre o Valon, como é que o Valon é bom, é ruim, tem muita coisa, tem coisa certa, coisa errada, fica difícil eu fazer esse julgamento. Então eu vou me abster um pouco, vou falar, não, eu acredito no que a autora fala, né? Então quando ela fala, por exemplo, que o Valon estudou, sei lá, o sujeito, cadê? O desenvolvimento do psiquismo, assim, assado do eu, do outro, enfim, me perdi aqui nas notas. Vou acreditar, vou falar, tá, ele deve ter estudado isso daí mesmo, né? Mas fica difícil eu falar, entender a profundidade, para não falar besteira aqui. Porque, por exemplo, fala assim, o Valon investigou as origens do psiquismo, ressaltando o papel preponderante da afetividade, da inteligência e da motricidade. Tá, eu acredito que isso seja verdadeiro. Mas então fica difícil eu julgar. Mas se eu tivesse que preparar um curso de extensão lá, da USP, por exemplo, para educadores da educação básica de Vygotsky, eu usaria isso aqui como uma referência, sabe? Melhor do que você caçar individualmente artigos e tal. Aqui já está um compiladinho que é o suficiente, dá para ser um introdutório. Não dá para me sustentar uma disciplina de graduação. Se você é professor universitário ou professora, você vai precisar de outras referências. O que mais? Tá, agora eu já vou encerrar aqui, esse é o básico, eu vou deixar um comentário pro pessoal, porque não sei, queria saber a opinião de vocês, né, do pessoal que estuda mais. Ela vai fazendo conexões com os autores, mas no fim ela guarda isso mais pro capítulo final, né? Eu vou ver algumas frases que são das semelhanças, porque isso aqui é a minha dúvida sincera. Ela fala assim: a dimensão social e a presença do outro na constituição do sujeito são pressupostos comuns entre Vygotsky e Valon. Tanto na teoria valoniana como na perspectiva vygotskiana, tanto o sujeito como o conhecimento são constituídos pelas e nas interações sociais. Vou continuar mais um pouco. Tanto Valon e Vygotsky enfatizaram o papel da linguagem e sua estreita relação com o progresso do pensamento. Vou continuar mais um pouco. Os autores preocuparam-se em estudar tanto a ontogênese como a filogênese e articulá-las ao contexto histórico-cultural da humanidade.
Aí, ambos autores concebem a integração da dimensão afetiva e da cognitiva no desenvolvimento humano, destacando a influência recíproca. Os dois autores enfatizam o papel fundamental das interações sociais para a evolução psíquica, da mediação do adulto e da aprendizagem para o desenvolvimento mental. Ou seja, lendo isso, parece que essas semelhanças, elas são gerais demais, né? Porque ela falava isso e depois ela explicava um pouco. Aí na explicação eu tinha a sensação que eles eram diferentes. Porque, os autores se preocuparam-se em estudar a ontogênese e a filogênese e articulá-las ao contexto histórico-cultural. Beleza, de que forma? O Vygotsky procurou analisar os processos psicológicos, estabelecer seu movimento e historicidade. Enquanto Vallon, ele não preocupou com isso. Ele não estava estudando os processos psicológicos, que nem o Vygotsky. Ele estava estudando as origens e transformações do psiquismo, do eu em relação... Como eu constituo o eu a partir do outro, pelo que eu entendi, né? Da relação com o outro. E demarcar a influência e a fundamental integração da atividade, da afetividade. Não parece que esse é um conceito muito trabalhado por Vygotsky. Então, assim, resumindo, né? Ficou grande, ficou no improviso, mas a ideia é o seguinte, porque eu estou pensando junto com vocês. Enquanto o Vygotsky evitava... eles concordam de uma maneira muito ampla, muito geral. Parece que tem muitos outros autores, vários outros, não sei muitos, mas outros autores que também se encaixariam aqui. E também seriam tão semelhantes quanto. Então, sei lá, eu não sei se eu comprei essa ideia que o Vallon e o Vygotsky são tão semelhantes para fazerem parte do mesmo livro, digamos assim, né? Eu acho que eles são mais diferentes do que semelhantes. E a leitura, de um modo geral, pareceu... Mas no fundo eu sinto que é tipo ver o copo meio cheio, meio vazio, né? Davi, de que maneira você vai enxergar ele? A autora, na minha interpretação, escolheu puxar pelas semelhanças que eu, na minha interpretação, achei que são superficiais entre do que dá pra fazer, né? Porque, quantos são os autores que não dão importância à dimensão social na perspectiva do sujeito? Sabe? Tem alguns, mas tem muitos que dão também. Então, enfim, vocês pegaram a ideia, né? É isso. Esse é o meu resumo, o meu review, né? Os meus comentários e espero que você faça uma boa escolha aí na hora de comprar ou investir nesse ou em outro. Eu sei que tem outros livros, tirando aquele que eu mostrei, que mostram sobre Vygotsky e Vallon. Tem um da Marta Coll, de Oliveira, que é da Sumos Editorial. Eu não li, não conheço, mas eu acho que ela fala Piaget, Vallon e Vygotsky. Não sei como é que é. Mas eu sei que tem outros na literatura aí do mercado que você consegue encontrar e ler um pouquinho mais. Gostei, eu não me arrependo de ter lido. Valeu, pessoal, até o próximo review.